Sou Rafael Oliveira e junto com os colegas Adam, Kylon e Isaías, vamos apresentar nosso trabalho na disciplina Rede de Computadores 2. E o tema do nosso trabalho é Gerenciamento de Redes SNMP. Introdução. SNMP, em português é Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes, protocolo que opera na camada de aplicação dos modelos OSI e do protocolo TCP/IP. Ele agrupa os diversos elementos de uma rede, de tal forma que uma aplicação executada sobre o protocolo é capaz de monitorar e controlar os componentes da rede. Funcionamento do SNMP. Basicamente, esse protocolo funciona através da troca de mensagens entre os agentes presentes nos elementos de redes e as estações de gerenciamento, onde deve residir a aplicação de controle SNMP. Existem algumas aplicações que monitoram e analisam os elementos das redes. Essas aplicações são capazes de gerar gráficos e relatórios de desempenho, além de disparar gatilhos capazes de alertar os administradores para que esses venham agir de forma imediata. Vantagens do SNMP. Apesar de ser um protocolo da camada 7, reside no fato da abstração das outras camadas da rede. Assim sendo, o gestor pode gerenciar um dispositivo que se encontre fora da sua rede de origem, em virtude de consumir poucos recursos da rede e de processamento. Esse protocolo acabou se disseminando e isso permitiu que sua inclusão em equipamentos bastante simples, como, por exemplo, impressoras. SNMP e o MIB. Uma característica importante do protocolo SNMP é o que o protocolo não define exatamente quais dados dos dispositivos poderão ser acessados. O protocolo apenas define como os dados serão transmitidos. Já os dados de cada dispositivo irá manter e disponibilizar são definidos nas MIBs presentes nos dispositivos. A MIB é uma árvore hierárquica dividida por tipos de informações. MIB 2. Para evitar que o envio de requisições SNMP sobrecarregue a rede, o administrador de rede deve ser cauteloso quanto à quantidade de objetos SNMP que ele monitora constantemente. Dentre os 171 objetos disponibilizados na rede MIB 2, é possível escolher objetos que sejam mais úteis no cotidiano do gerenciamento. Abaixo são citados alguns objetos. Um deles é o System, que agrupa objetos com informações gerais sobre o elemento que está sendo gerenciado. Outro é o Interfaces, que agrupa objetos com informações sobre as interfaces do elemento que está sendo monitorado. O outro é o AT, que agrupa objetos que trazem a tradução de endereços IP para endereços físicos. E o IP, que agrupa objetos que trazem informações relacionadas à operação de protocolo IP no elemento gerenciado. Eu sou o Adam e agora eu vou falar dos componentes básicos do SNMP, que inicialmente foram propostos 4 pela RFC 3410, que eram os dispositivos gerenciados, o gerenciador SNMP, protocolo de gerenciamento e o gerenciador de informação. Mas eles foram reduzidos somente para 3, que ficaram os gerenciados, agentes e o sistema de gerenciamento de rede. Sendo que os dispositivos gerenciados são os equipamentos de rede, computadores, switches, roteadores e etc. E cada um desses executa um sistema conhecido como agente, que troca a informação do protocolo de gerenciamento entre os dispositivos e o sistema de gerenciamento,
que executa a função de gerenciador. A base de dados de gerenciamento de informação, MIB, é um conjunto de informações necessárias para monitorar e gerenciar os componentes da rede. E eles são organizados de forma hierárquica e seguindo a estrutura de árvore, né? Que eles fornecem características bem específicas dos equipamentos gerenciados. Os protocolos de operação da SNMP, eles são responsáveis por trocar informação de gerenciamento entre o agente e o sistema do gerenciamento. Essas mensagens, elas são chamadas de PDUs SNMP, e aqui existem uma gama de protocolos, que citado aqui tem o GET Request, GET NEST Request, temos o Inform Request, SNMP V2 Strap e entre outros, né? Sendo que, falando um pouquinho do GET NEST Request, ele é uma requisição que parte do sistema de gerenciamento de redes para o agente. Ele solicita um conjunto sequencial de variáveis e realiza um incremento a cada variável solicitada. E é capaz de fornecer todas essas informações ao gerenciador de banco de dados do MIB se o OID enviado for igual a 1. Como todo sistema conectado, né, em uma rede mundial, né, com vários computadores conhecidos, eles estão sujeitos a sofrer ameaças de segurança, né. No CNMP, as principais que geralmente ocorrem são as alterações de informação, que pode gerar valores que não são condizentes, falsificar. Tem o masquerade ou mascarada, né? O invasor se passa por um host da rede e consegue fazer coisas como se tivesse com todas as permissões de equipamento confiável, né? Mas na verdade não é. Ele pode modificar o fluxo de mensagem, né? Ele pode dirigir o endereçamento final para outro dispositivo que não seja os que estão configurados. Tem a divulgação de informação também, que ele, além de conseguir, né, de forma ilícita os dados privados, ele pode espalhar as informações em troca de dinheiro, em troca de acordos, etc. E outros, né? Aí podemos ver aqui que para mais segurança foi utilizado 2 algoritmos do código hash, que é o MD5 e o SHA, que ele vai garantir a integridade, mesmo que tenha alguma invasão na rede. Se ele capturar o pacote, vai ser bastante difícil dele decodificar e talvez nem consiga, e fazendo com que a informação permaneça imodificável durante o trajeto do emissor para o receptor, né? Olá, me chamo Isaías e vou falar sobre controle de acesso baseado em visão. De que forma esse sistema funciona? Funciona controlando o acesso e verificando se um determinado objeto tem as devidas permissões de acesso, e desta forma qualquer alteração só poderá ser feita por quem realmente foi verificado e aceito por este sistema. Vejamos um exemplo. Seria como se você fosse em uma reunião onde só entraria quem tem a senha de acesso e foi autorizado a entrar, né? Na sua primeira versão,
que é a de 1988, sua principal característica foi a simplicidade, sem muitos parâmetros ou detalhes em sua configuração. Os seguintes documentos especificam a primeira versão, que seria o RFC 11.5, que define como devem ser implementados objetos contidos na MIB, ou seja, como serão alocados. O RFC 12.13 define a MIB padrão para fazer o gerenciamento das redes IP. Esse último aqui, que é o RFC 11.5.7, ele vai escolher o protocolo que será utilizado para fazer a comunicação entre o gerente e os agentes. Nós vemos também que nessa primeira versão ela foi muito contestada e criticada pelo fato da sua segurança, né, da sua vulnerabilidade. Porque vejamos um exemplo aqui. O Windows 7, por exemplo, tem um agente SNMP instalado nele. E por meio deste agente, é possível que um agente monitore diversos objetos do equipamento no qual o Windows está instalado, tornando isso uma falha de segurança grave, que é como a gente vê aqui nessa imagem aqui, né, que está aqui nesse slide. Observando isso, estes problemas e o fato de que o SNMP tinha superado as expectativas e deixado de ser um protocolo provisório e se tornado um padrão amplamente aceito e adotado pela indústria, os pesquisadores se empenharam e passaram a trabalhar em uma nova versão, que foi concluída no ano de 1993. Em 1996, o IETF, Internet Engineering Task Force, que em português significa Força Tarefa de Engenheiros da Internet, determinou uma revisão no SNMP nessa versão, né, pois as soluções de segurança especificadas em 93 não haviam sido bem recebidas pela indústria. Então elas foram retiradas dessa nova versão, que é a SNMVP2, né? E o próximo slide, a tabela 1, ela vai trazer a lista dos RFCs que compõem o SNMVP2 após a revisão de 96, né? Que basicamente ficaram 8 protocolos, né, que implementam esse sistema, tornando ele mais seguro e mais confiável. Sou o Kailon e eu vou dar continuidade à apresentação sobre as redes SNMP. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a SNMP v3. Após a revisão do SNMP v2, realizada em 1996, a discussão com relação à segurança do protocolo continuou. No início de 1998, então, o IETF publicou os RFCs 2271, 2272, 2273, 2274 e 2275, que definem o SNMP-v3. O principal destaque da versão 3 do SNMP é a introdução de uma infraestrutura completa de segurança. Além disso, na versão 3, ele foi formalizado como uma arquitetura modular, que teve como objetivo facilitar a implementação do SNMP. Ao definir uma arquitetura modular para ele, os pesquisadores permitiram que ele fosse implementado parcialmente pelos fabricantes, respeitando aqueles que desejassem uma solução mais simples, sem deixar de atender aqueles que necessitavam de uma solução mais complexa. A infraestrutura de segurança do SNMP v3 é composta por dois elementos: o USN, que é o User Based Security Model, e o VACM, que é o Viewer Based Access Control Model. Gerenciamento de redes. Para fins didáticos, as funções relativas às redes foram divididas em administração e gerenciamento. A administração de redes está relacionada a tarefas como proteção, implantação e manutenção de hardware e software básicos, utilizados no desenvolvimento de serviços e aplicações de redes.
gerenciamento de redes está ligado ao controle e monitoramento automatizado dos recursos, tanto de hardware quanto de software, assim como para a comunicação em redes de forma global. Para o gerenciamento de redes também foram criados alguns padrões para regular o desenvolvimento dessa atividade. De forma similar também, a ISO, International Organization for Standardization, foi uma das entidades que mais contribuíram, criando um modelo de gerenciamento OSI, cujos princípios são adotados no desenvolvimento de Eagle Network. As versões do protocolo SNMP. O SNMP possui 3 versões principais, A1, A2C e A3. A versão 1 é extremamente antiga e raramente encontrada atualmente. As versões mais utilizadas são a 2C e a 3. A diferença entre as duas últimas é que a versão 2 não possui muitos recursos de segurança, o que foi contemplado para a felicidade de muitos administradores da rede na versão 3 do SNMP. A versão 3 possui recursos como autenticação, garantia de integridade das mensagens e criptografia. Um agente tem o conhecimento das informações de gestão locais e traduz essas informações para um formato compatível com o protocolo SNMP e padronizados em bancos de dados chamados de MIB, que é o Management Information Base. Os testes. Os testes dos sistemas foram feitos seguindo a navegação do usuário, ou seja, a cada tela as funcionalidades pertinentes aos 2 módulos foram avaliadas. A seguir são listadas as principais telas relacionadas aos testes realizados. A conclusão. O protocolo SNMP foi idealizado para ser um protocolo simples com um conjunto mínimo essencial de informações da rede e de seus dispositivos, com o objetivo de oferecer uma solução de infraestrutura para o gerenciamento de redes TCP/IP. Estas características foram atingidas, tomando o SNMP um padrão de referência utilizado pelo mercado. Porém, em termos de sistema de gerência de rede, o protocolo não fornece uma infraestrutura que atenda totalmente aos administradores de rede, ou seja, não garante que um sistema possua todas as funcionalidades e informações necessárias para a gerência completa de uma rede. A disponibilidade de interfaces gráficas amigáveis, informações mais completas e detalhadas com fácil acessibilidade e de um efetivo de alarmes relevantes para o caso de falhas não é suprimido pelo SNMP. E é isso, pessoal. Aqui as referências que a gente usou para discutir e debater sobre o trabalho. E o meu muito obrigado.